Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. O tema de hoje é algo que, sem exagero, está dominando as mesas, as planilhas e as telas de todo mundo na contabilidade. Com certeza absoluta. Nós vamos falar sobre os impactos práticos e eu diria até bem surpreendentes da Lei Complementar 227 de 2026. Tudo isso sobre a nossa reforma tributária. O cenário mudou bastante, né? Mudou muito. E a base dessa nossa imersão de hoje é um material riquíssimo. É um webinário incrivelmente detalhado, muito focado na operação do dia a dia, que foi conduzido pelo canal Fortes Tecnologia. Um material excelente, por sinal, muito denso. Muito. E a nossa missão aqui é muito clara. Nós queremos extrair as diretrizes fundamentais, traduzir esses novos conceitos e, principalmente, mapear as armadilhas operacionais que essa lei trouxe. Exato, porque não são poucas. Não mesmo. O objetivo é pegar esse oceano de normas, de artigos, de incisos e transformar tudo isso em orientações práticas e urgentes para a classe contábil. Até porque a gente precisa preparar as operações de imediato, sabe? Afinal, nós já estamos em março de 2026. O tempo está correndo. A matemática é implacável. Faltam só 9 meses para o início do modelo completo, lá em 1º de janeiro de 2027. O relógio não está só correndo, ele está voando, e essa janela de preparação está se fechando muito rápido. A contagem regressiva começou de verdade. E o cenário agora exige a máxima atenção de todos os profissionais da área. E acho importante pontuar que a adaptação a essa nova realidade não é só uma questão de atualizar software. Não é só instalar um pacote novo, né? De jeito nenhum. Não é só mudar a tela do sistema para acomodar uma alíquota nova. Trata-se de uma mudança completa de cultura operacional. É uma reestruturação profunda no planejamento tributário das empresas. Os escritórios que olharem para a Lei Complementar 227 só como um conjunto de regrinhas novas para decorar, eles vão enfrentar umas dificuldades estruturais muito sérias em breve. Vão bater no muro. Exatamente. O foco agora tem que ser a antecipação de cenários. Porque as regras do jogo mudaram de uma forma muito estrutural, sabe? O tabuleiro inteiro da conformidade no Brasil foi reconfigurado de um jeito que a gente não via há décadas. Certo, vamos empacotar isso então. Porque a quantidade de novidades é de tirar o fôlego. Exige uma digestão bem cuidadosa. A Lei 227 não veio só para fazer uns ajustezinhos ou correções gramaticais na lei base, que é a Lei Complementar 214. Longe disso. Os materiais apontam para mais de 120 alterações circunstanciais. É muita peça mudando de lugar nesse tabuleiro. E lendo o resumo do webinar, teve um ponto que me chamou muita atenção. Qual? Porque parece desafiar a própria lógica tradicional do direito. A nova lei alterou o tratamento de locação, arrendamentos e cessão de bens, tanto móveis quanto imóveis. Pelo que eu entendi do material, isso deixa de ser considerado um serviço e passa a ser tratado legalmente como um bem. Isso gerou um barulho enorme. Mas espera aí, tratar o aluguel de um galpão logístico como um bem, em vez de um serviço, isso soa como uma contradição completa do direito civil básico. Como é que o mercado está reagindo a isso e, principalmente, qual é a lógica por trás dessa mudança? O que é fascinante aqui é a engenharia reversa que os legisladores aplicaram. E isso passa a fazer sentido quando a gente olha exclusivamente para a mecânica da nova apuração assistida. Explica melhor essa parte da apuração. Bom, para a imensa maioria dos profissionais, tratar a alugação de um imóvel ou o arrendamento de uma máquina pesada como um bem soa, de fato, completamente incoerente. O Código Civil tem as definições dele muito bem estabelecidas, né? Sim, a gente aprende isso no primeiro semestre da faculdade. Pois é. Mas no ambiente dessa nova apuração assistida do IBS, que é o Imposto Subnacional, e da CBS, que é o Federal, essa categorização unifica o tratamento desses componentes lá na base de dados do governo. É uma ação que o mercado está chamando de residual. Entendi. É uma padronização forçada para o sistema rodar. Exato. O ponto crucial para a classe contábil é o seguinte: independentemente de parecer uma aberração jurídica à primeira vista, essa é a nova regra do jogo. A legislação bateu o martelo lá no artigo 3º, parágrafo único. Que diz que os sistemas têm que engolir essa nova classificação. Isso.
Os sistemas contábeis e os ERPs das empresas vão ter que tratar essas rubricas sob a rigorosa ótica de bens daqui para frente. Isso impacta diretamente a forma como a nota ou evento vai ser emitido e processado. Então é engolir a estranheza conceitual e focar totalmente na conformidade técnica, sem dúvida alguma. Mas aí a gente entra num terreno que, lendo as fontes, olha, parece tirar o sono de qualquer profissional focado em planejamento tributário. A questão da insegurança jurídica. Isso, a insegurança jurídica gerada por esse caos das classificações. O material da Fortes Tecnologia citou uns dados de um portal chamado Conformidade Fácil sobre a revogação completa de alguns anexos da Lei Base. Eles deram um exemplo muito específico sobre um tipo de pescado. O caso do NCM do peixe, sim. Exatamente. Um fruto do mar, que simplesmente perdeu o benefício da noite para o dia. Como é que funciona essa dinâmica na prática? Como é que um produto perde a isenção de uma hora para outra, assim? O exemplo que eles trouxeram ilustra perfeitamente o nível de instabilidade inicial que a gente vai enfrentar. Eles citaram o NCM 03029200, que é a classificação fiscal para determinados tipos de peixes e ovas frescas. Certo. Esse produto estava originalmente listado lá no anexo 14 da Lei Complementar 214, e ele estava classificado de forma muito clara, com redução de 100% das alíquotas de IBS e CBS. Ou seja, não pagava nada, era item de cesta básica desonerada, por assim dizer. Exatamente. Mas, de repente, com a entrada e os ajustes da Lei 227, o status desse NCM no sistema apareceu como vedado. Do nada. Do nada. O benefício fiscal simplesmente desapareceu na atualização da tabela e o produto passou a ser tributado integralmente. Esse é um alerta vermelho gigantesco para o planejamento tributário e para a formação de preços. Nossa, imagina o desespero do empresário. E tem um detalhe, a promessa oficial do governo é que as tabelas de classificação, as exceções e os anexos vão passar por atualizações a cada 3 meses. Um trimestre. Isso é um piscar de olhos na rotina de uma empresa. Se uma classificação pode ir de permitida com 100% de redução para vedada em 90 dias, como é que os escritórios de contabilidade vão conseguir garantir a precificação correta? Esse é o grande desafio. Como proteger a margem de lucro dos produtos dos clientes? Aquele piloto automático na classificação fiscal, aquela prática de cadastrar o produto uma vez no sistema e esquecer, isso acabou de morrer, não é? Totalmente morto. A verificação vai ter que ser constante, quase diária. Os escritórios vão precisar utilizar portais de conformidade robustos, ficar cruzando constantemente os NCMs, os novos códigos de situação tributária, as numerações de anexos que mudam o tempo todo. Vai exigir muita tecnologia. Sim, porque um erro de classificação em 2027 não vai ser só um detalhe formal que você corrige no mês seguinte. Vai ser um dreno imediato e silencioso no fluxo de caixa da empresa. Vai encarecer o produto na prateleira. Ou encarece na prateleira ou vai comendo a margem do empresário sem que ele perceba, até ser tarde demais para corrigir. É um dreno que nenhum contador quer ter que explicar para o cliente na reunião de resultados, com toda certeza. Ninguém quer passar por isso. E por falar nessas mudanças de grande porte que alteram a rotina, a gente precisa olhar para a nova estrutura de poder. Estamos testemunhando o fim de uma era histórica com a criação do Comitê Gestor do IBS. Essa é uma mudança de paradigma enorme. Lendo as fontes, fica claro que é uma entidade pública novinha em folha, sediada lá no Distrito Federal, dotada de uma independência técnica gigantesca, administrativa e principalmente financeira. É a promessa do fim daquela fragmentação absurda que a classe contábil conhece tão bem, né? É o que todos esperam. Mas como essa transição vai acontecer na prática? Porque não dá para desligar uma chave e ligar outra no dia seguinte. Não, de forma alguma. O que a gente precisa entender sobre a criação do Comitê Gestor é que ela representa a principal ponte para o futuro da administração tributária no Brasil. O grande trunfo desenhado na lei é que, num horizonte que vai se consolidar de forma gradual até 2032... Então tem um tempinho aí. Sim. A transição fará com que essa rotina exaustiva de lidar de forma fragmentada com as secretarias de fazenda de cada um dos 27 estados e com as secretarias de finanças de mais de 5.000 municípios, isso tudo chegue ao fim. É o sonho de qualquer profissional do setor. Sem dúvida.
A interação da contabilidade vai ser com núcleos centralizados e padronizados desse comitê gestor. Claro, no curto prazo, durante essa janela até 2032, ainda vai ter a convivência com as secretarias estaduais e municipais para os impostos antigos. Aqueles que vão sendo reduzidos aos poucos. Isso. Mas a transição de poder normativo e de sistemas já começou. A premissa é consolidar a arrecadação, a distribuição dos recursos e a criação de regras sob um único guarda-chuva nacional. Olha, isso soa maravilhoso para padronização, mas me traz uma dúvida operacional imensa. Como é que ficam as defesas? Boa pergunta. Os autos de infração, aquele dia a dia das autuações que todo escritório enfrenta, porque se o órgão autuador muda e se centraliza lá em Brasília, as regras de defesa administrativa obrigatoriamente também mudam. O contador que está acostumado a ir lá despachar com o fiscal do posto fiscal da sua cidade, ele vai ter que lidar com quem agora? A Lei Complementar 227 detalha minuciosamente esse novo fluxo. É o processo administrativo tributário, o famoso PAT, que vai ficar ligado diretamente a esse comitê. E como é a estrutura disso? O desenho prevê uma análise primária das defesas feita por auditores fiscais designados, seguida por julgamentos em câmaras sucursais e, em última instância, em câmaras superiores do próprio comitê gestor. Parece um pouco com o que já existe nos estados. O fluxo de instâncias é vagamente parecido, sim. Mas a jurisdição é inteiramente nova e muito mais técnica. E aqui tem um aviso essencial que a gente extrai das entrelinhas do material. A classe contábil vai precisar atuar de forma muito mais integrada com advogados tributaristas. Fazer um trabalho em dupla mesmo. O novo contencioso administrativo não vai ser um terreno para atuações solitárias. As defesas administrativas nesses colegiados federais podem facilmente se arrastar de 5 a 10 anos. A complexidade técnica das narrativas de defesa no novo IBS vai exigir uma parceria inquebrável entre o contador e o advogado. O contador que entende o dado, anota, o evento é registrado no sistema e o advogado que constrói a tese jurídica. Exatamente. O advogado que domina a construção perante as novas câmaras. E isso levanta uma questão importante, se você me permite avançar nessa linha de raciocínio das defesas. Por favor, manda ver. Nós vamos ter, de um lado, a Receita Federal lidando com a CBS, que é a contribuição federal. Se houver um problema, esses processos podem ir parar no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Tribunal da Receita. Que já é super complexo. Muito. Do outro lado, teremos esse novo comitê gestor lidando com o IBS, o Imposto de Estados e Municípios, com as suas próprias câmaras de julgamento recém-criadas. Mas a base de cálculo da operação, o valor da nota fiscal, teoricamente é exatamente a mesma para os dois tributos. Ah, entendi onde você quer chegar. Existe um risco real de termos decisões conflitantes. Sim. Digamos, o CARF decide que uma operação específica tem isenção da CBS e aí a Câmara do Comitê Gestor olha para a mesmíssima operação e decide que ela é tributada pelo IBS. Essa é a tempestade perfeita que a doutrina e os especialistas do webinar já estão monitorando com lupa. A compatibilidade de entendimentos entre esferas diferentes é o calcanhar de Aquiles desse modelo dual. Nossa, isso é assustador. Embora o IBS e a CBS sejam desenhados pela lei para serem tributos gêmeos nas regras e bases de cálculo, eles vão ser fiscalizados e julgados por órgãos colegiados totalmente diferentes, formados por julgadores com bagagens diferentes. O risco de entendimentos distorcidos entre a Receita e o Comitê Gestor é muito palpável. Ainda mais com inovações tipo split payment, né? Perfeito. Se a gente considerar o split payment, que é aquele mecanismo de segregação e recolhimento automático do imposto bem no momento da liquidação financeira, as chances de divergência interpretativa disparam. O acompanhamento diário da jurisprudência vai ser vital. Os escritórios vão precisar de estratégias processuais duplas caso de divergência na interpretação de um mesmo evento. Então, bom, a gente já estabeleceu que brigar com o fisco vai ser um caminho longo e complexo sob esse novo modelo. Muito longo. Mas vamos virar a página e falar de coisas boas? Em vez de focar só no risco de perder dinheiro com multas e processos, os materiais apontam que a lei também cria umas janelas enormes para colocar dinheiro novo no fluxo de caixa das empresas. Isso é a parte que todo mundo gosta. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
Vamos falar da transição de saldos, dos estoques e de planejamento tributário. O dia 31 de dezembro de 2026 marca não apenas o Réveillon, mas o adeus definitivo ao PIS e a COFINS, como a gente conhece hoje. exatamente. No dia seguinte, 1º de janeiro de 2027, o jogo zera e começam as 2 apurações assistidas separadas para CBS e IBS, onde que está a grande oportunidade que o webinar destacou aqui. Exatamente nessa virada de chave temporal que reside a maior janela de planejamento tributário da década. O artigo 381 da Lei Base, que foi consolidado por essas novas diretrizes, traz uma oportunidade extraordinária de monetização. Monetização de estoque, certo? Isso. Empresas que atualmente apuram o PIS e o COFINS pelo regime cumulativo, o que engloba a esmagadora maioria das empresas do lucro presumido e também aquelas do lucro real que têm receitas sujeitas à cumulatividade. Uhum. Elas vão poder gerar créditos financeiros sobre o estoque físico existente. O mecanismo é muito engenhoso. Se a empresa transitar com estoque de produtos tributáveis na virada de 26 para 27, a lei garante a geração de um crédito presumido de 9,25% sobre o valor desses produtos. 9,25% sobre um armazém inteiro de estoque, isso não é pouca coisa. É uma injeção de crédito na veia para o início do novo regime não cumulativo pleno. É o tipo de planejamento que pode pagar os honorários contábeis do ano inteiro ou salvar o caixa de um cliente. Mas como é que um escritório de contabilidade operacionaliza isso na vida real? Exige muito método. Porque falar de crédito na teoria é muito bonito, é fácil, mas na prática exige um rigor absoluto, né? Dá para ilustrar como isso funcionaria para um cliente de médio porte? Com certeza. A operacionalização é onde o bom profissional se separa do amador. Vamos imaginar um cenário prático. Uma rede varejista de médio porte, enquadrada no lucro presumido, que vende materiais de construção. Certo. Vende cimento, piso. Historicamente, ela comprou cimento, pisos e tintas sem tomar crédito de PIS e COFINS porque estava no regime cumulativo. Para capturar essa oportunidade, o escritório de contabilidade vai precisar coordenar, ainda em novembro e dezembro de 2026, um inventário físico e sistêmico cirúrgico com esse cliente. Tem que contar tudo. Cada saco de cimento, cada lata de tinta vai precisar ser mapeada, valorada pelas notas de entrada e classificada corretamente. Aí, no dia 1º de janeiro de 2027, o escritório pega o valor total desse estoque validado e aplica o percentual de 9,25%. E isso vira crédito. Esse montante se transforma em um crédito escritural que a empresa vai usar imediatamente para abater os primeiros débitos da nova CBS que vão começar a surgir nas vendas de janeiro. Que sensacional! Os escritórios que não provocarem os clientes para mapear esse estoque de forma auditável vão estar de forma bastante literal deixando o dinheiro da empresa evaporar. É uma verdadeira operação de guerra contábil que precisa ser planejada desde já. E lendo mais a fundo, eu notei que a lei não parou por aí no quesito de resguardar o caixa das empresas. Ela também trouxe regras muito extensas para uma dor de cabeça histórica de grandes indústrias e exportadores. Os saldos credores acumulados de ICMS? Isso, esses saldos gigantescos. A solução para a transição desses saldos credores ganha um fôlego temporal impressionante na legislação. Para aqueles créditos que já estiverem devidamente homologados pelos fiscos estaduais até o final de 2032, a lei estabeleceu uma regra que permite o uso e a compensação em um prazo estendido, De quanto tempo? de até 240 parcelas mensais. 240 parcelas. Isso dá 20 anos. 20 anos de previsibilidade de fluxo de caixa para corporações que, historicamente, são crônicas acumuladoras de crédito? A mecânica de utilização é em camadas. Como assim, camadas? Esses valores monumentais vão poder ser usados primeiramente para abater débitos remanescentes do próprio ICMS durante os anos de transição. Caso sobre saldo, eles vão poder compensar os débitos do novo IBS. Entendi. E em situações bem específicas que ainda dependem de umas regulamentações secundárias, vão poder até ser transferidos para empresas terceiras. É, sem dúvida, uma das ferramentas mais robustas já criadas para limpar os balanços patrimoniais dessas indústrias.
Elas carregam esses créditos como ativos quase podres há décadas. Maravilha! É muito bom ver soluções sendo desenhadas para esses passivos históricos. Mas, como nem tudo na contabilidade são flores e créditos, né? A nossa imersão nos materiais também revelou algumas surpresas bem indigestas. A surpresa sempre vem. Sim. Um tributo que, verdade seja dita, não frequenta a mesa da contabilidade operacional de pequenas empresas todos os dias, a não ser em caso de constituição de holdings familiares. O famoso ITCMD, o Imposto sobre Heranças e Doações. Esse sofreu um impacto grande. Lei Complementar 227 resolveu modernizar de forma pesada essa tributação. O que muda de tão drástico para quem trabalha com planejamento sucessório? A movimentação do legislador sobre o ITCMD foi contundente e fecha inúmeras portas de elisão fiscal. A legislação extinguiu aquela simetria e a farra das alíquotas fixas estaduais. Tinha uma guerra fiscal nisso também, né? Tinha uma verdadeira guerra fiscal sucessória. Alguns estados cobrando 4%, enquanto outros aplicavam 7% ou 8%, de forma linear. A partir das novas regras, foi implementada a progressividade obrigatória em todo o território nacional. A lógica passa a ser muito semelhante à do imposto de renda. Quanto mais você ganha, mais você paga. Exato. Quanto maior o quinhão herdado ou doado, maior a alíquota, respeitando o teto estabelecido pelo Senado. Além disso, a nova regra força a utilização da base de cálculo real de mercado do patrimônio, acabando com aquelas avaliações defasadas. Que o pessoal usava o valor venal do IPTU de 1900 e bolinha. Isso acabou. E o mais impactante para grandes fortunas, traz a incidência inédita e expressa sobre offshores e trusts sediados no exterior. O cerco fechou completamente para aquele planejamento sucessório internacional que mantinha o patrimônio fora do radar do imposto brasileiro. E isso exige um pivô estratégico urgente por parte dos profissionais. Os escritórios precisam sentar com aqueles clientes que têm estruturas familiares complexas ou bens no exterior agora, antes de 26 acabar. Com certeza. Tem que reavaliar tudo antes que a progressividade e a taxação de trusts engulam uma parte significativa do patrimônio na sucessão. É um alerta que vai muito além de ficar preenchendo o guia. Mas o cerco não fechou só no patrimônio de grandes fortunas, não. Ele fechou na rotina diária do analista fiscal. É impossível analisar o webinar da Fortes Tecnologias sem notar o novo peso da mão do fisco. As penalidades. O regime de penalidades que está chegando exige um cuidado cirúrgico. A lista de multas me pareceu assustadora à primeira vista. Como é que ficaram esses valores na prática para as infrações do dia a dia? O recado institucional que a gente lê nas entrelinhas desse novo regime de penalidades é que a margem de tolerância para o improviso ou para aqueles pequenos erros operacionais acabou. A escalada dos valores punitivos é muito severa. Dá uns exemplos para a gente ter noção. Para ilustrar o rigor desse novo cenário, a simples falta de atualização de dados cadastrais essenciais, mesmo para empresas do Simples Nacional, gera uma multa de R$2.000. R$2.000 por um dado cadastral desatualizado no Simples. Nossa! Sim. E se a fiscalização detectar que a empresa utilizou softwares maliciosos, aquelas famosas soluções paralelas para suprimir tributos ou burlar o registro de sistemas emissores, a penalidade vai de R$20 a R$30.000 por infração. E isso sem prejuízo da cobrança do imposto sonegada. Fica caríssimo! E tem um ponto crítico de atenção para a rotina do faturamento. O cancelamento indevido de um documento fiscal após a ocorrência real do fato gerador, sem o devido alinhamento jurídico com terceiros, pode acarretar uma multa equivalente a 66% do valor do imposto daquela operação. 66%? É uma punição duríssima por um erro de faturamento. E como agravante máximo, naqueles casos onde o fisco comprove fraude estruturada, simulação ou reincidência deliberada, a majoração da multa atinge a impressionante marca de 100% a 150% do tributo devido. Os números não deixam margem para dúvida. O risco operacional ficou muito caro. E lendo as explicações sobre como o sistema vai rodar, me parece que a maior revolução não é nem sequer o valor da multa. É como o fisco vai detectar isso, não é? Exatamente. Como o fisco vai enxergar o erro.
O material destacou muito o artigo 46. Parece ser a morte do conceito de enviar a declaração no fim do mês. Aquele alívio de transmitir sem movimento também acaba. Como vai funcionar essa nova lógica que o pessoal chama de padrão e-social para os tributos sobre consumo? A mudança que está escrita nesse artigo 46 é inegavelmente a maior transformação tecnológica da profissão contábil, desde a criação do SPED. É o fim absoluto do conceito de consolidação mensal para envio. Acabou o fechamento do mês. A era de fechar a gaveta no dia 30, passar 15 dias revisando o XML no escritório e só então transmitir um arquivo fechado ou uma obrigação sem movimento, está morta. A lógica operacional do IBS e da CBS é idêntica à arquitetura de dados do e-social. Ou seja, tempo real. Os profissionais não vão mais enviar blocos de informações empacotadas. Haverá transmissão, validação e manipulação de eventos em tempo real ou em frações de segundo. A cada nota emitida lá no balcão da empresa, a cada recebimento financeiro processado via split payment, a plataforma de apuração do governo vai registrar um evento instantâneo na base nacional. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. O trabalho do analista fiscal vai passar a ser de conciliação diária de trilhas de eventos, garantindo que o que aconteceu na loja do cliente às 10 da manhã reflita corretamente na base do comitê gestor às 10h01. Então, o que tudo isso significa para quem está nos ouvindo e liderando equipes contábeis agora? Significa que aquela contagem regressiva de 9 meses que a gente mencionou lá no início não é um prazo para aprender a preencher um novo formulário ou decorar uma nova sigla. De forma alguma. É o tempo exato para sentar com a carteira inteira de clientes, revisar todos os enquadramentos atuais e rodar cálculos preditivos pesados. Colocar na ponta do lápis mesmo para saber se ainda vai fazer sentido financeiro continuar no Simples Nacional em 2027. É o tempo para treinar exaustivamente as equipes internas do escritório. A educação contínua vai ser a chave. E mais importante, garantir que os sistemas, os ERPs que rodam lá no computador do cliente, estão homologados e prontos para comunicar esses eventos fiscais em tempo real, sem engasgos. O modo de sobrevivência fiscal, tecnológica e estratégica já começou. A sua análise é muito precisa. Se a gente conectar todas essas peças ao cenário macroeconômico, o papel da classe contábil está passando por uma mutação histórica que é irreversível. O contador deixa de ser aquele profissional demandado para empacotar o passado e entregar obrigações acessórias para o fisco no dia 15 ou 20 do mês seguinte. Esse modelo de negócios acabou. Deixa de existir. O profissional contábil se consolida obrigatoriamente como um estrategista de dados e de negócios em tempo real. A habilidade mais valiosa agora vai ser analisar a conformidade e a eficiência tributária do evento no exato instante em que ele ocorre na operação do cliente. Uma atuação muito mais consultiva. Seja orientando preventivamente sobre classificações fiscais de NCMs que mudam a cada trimestre, ou seja arquitetando aquele inventário minucioso de transição de estoques para garantir as injeções vitais de fluxo de caixa em janeiro. É um salto qualitativo gigantesco e de altíssimo valor agregado. Mas é uma evolução que não perdoa quem ficar inerte esperando a lei entrar em vigor para começar a agir. Não dá para esperar a água bater no pescoço. E isso nos leva a uma reflexão final. Algo que fica ecoando profundamente depois da gente mergulhar em todos esses artigos, alíquotas e novos ritos processuais nos materiais. Fica um questionamento bem sério originado a partir da leitura dessas fontes técnicas. Qual seria? Com o fim definitivo da cultura de enviar uma declaração no fim do mês e a migração total para essa transmissão de eventos ao estilo e-social ocorrendo em tempo real, como é que vai ficar a dinâmica de responsabilidade civil e contratual entre o escritório contábil e a operação interna do cliente? Esse é um ponto sensível. Porque basta imaginar o cenário prático. Quando um simples erro de digitação de quem está lá na ponta, no balcão da empresa, faturando uma mercadoria na pressa, se transformar instantaneamente em um evento fiscal validado e consolidado na base do governo. Sem aquela antiga margem de segurança de semanas para o escritório revisar e fazer ajustes antes do envio, de quem vai ser a responsabilidade pela multa pesadíssima que vai chegar? A educação fiscal de quem opera o sistema lá dentro do cliente
Nunca foi tão urgente quanto agora. É o momento de rever contratos e alinhar expectativas. Fica aí o enorme desafio para pensarmos, revisarmos contratos e agirmos com muita rapidez. Olha, foi uma imersão fantástica e necessária nessas engrenagens tão complexas da nova legislação. Fica a lição de que toda essa complexidade sistêmica é, no fundo, apenas uma oportunidade imensa, disfarçada de burocracia, para os profissionais que estiverem verdadeiramente bem preparados. Muito obrigada pela companhia e até a próxima análise aprofundada.